É muito bom poder estar no melhor lugar do planeta Terra, na casa do nosso Deus. Romanos capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vangloriosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos nas humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai coisas dignas perante todos os homens. Amém. Olha aí, irmãos, hoje que Deus tem para colocar nos pilares da nossa casa, da nossa família, é algo que tem faltado, infelizmente, em muitas casas e em muitos lares. É muito comum, não era para ser, mas é muito comum o que está acontecendo hoje nas famílias. Sabe qual é o motivo que muitas casas não conseguem avançar no Senhor? Sabe qual é o motivo que muitas famílias não conseguem prosperar naquilo que se empenham em fazer? Porque não há união. E hoje nós queremos falar de alguns princípios que gera união na nossa casa, na nossa família, também nos nossos ministérios. Sabe, nessa carta que o apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz coisas muito importantes. Todos precisam de salvação. Isso se encontra do capítulo 1 até o 3. Como as pessoas são salvas por meio da fé em Cristo Jesus, no capítulo 4. A nova vida cristã, capítulo 5 ao capítulo 8. O povo de Israel no plano de Deus, do capítulo 9 até o capítulo 11. Então, ele fala do capítulo 12 até o capítulo 15, da vida cristã, de como deve ser a nossa vida cristã. E no último capítulo, no capítulo 16, ele deixa saudações. Sabe que o inimigo, ele sabe qual é o ponto mais forte da igreja. O diabo, ele sabe qual é o ponto mais forte da família. E o ponto mais forte da família, o ponto mais forte da igreja é a unidade, é a comunhão. A palavra de Deus diz que um exército dividido não prospera, que uma casa em divisão não prospera. O inimigo sabe muito bem qual é a estratégia que ele tem que tomar para poder fazer com que as casas estejam divididas, com que não haja união. Então, não havendo união, as pessoas viverão um estado de paralisia espiritual, um estado de inércia, um estado de não crescer e não avançar. É incrível, você pode estar pensando aí, mas é incrível como que as famílias têm sido minadas nesses últimos dias por esse espírito que não vem de Deus, de desunião. É incrível, você muitas vezes vai para um aconselhamento pastoral, ou então você ouve algumas pessoas conversando, e você vê como que o diabo tem feito isso de uma maneira muito sutil. O marido não compartilha as coisas que deseja fazer dentro do lar, a esposa também não compartilha aquilo que tem vivido, e ambos têm caminhado em uma divisão dentro do próprio lar e não estão vendo. Daqui a pouco bate na porta o divórcio. Cada um está caminhando para um lado, cada um está caminhando em uma direção. Isso também tem acontecido muito em muitas igrejas.
É difícil quando você não sabe para onde está indo. É difícil quando você não sabe aonde quer chegar. Portanto, nós estamos agora terminando as 7 semanas proféticas pela família. Isso é muito importante falar sobre união. União, unânimes. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que significa não prevalecer contra a igreja? Contra a igreja unida. Meu irmão, minha irmã, você e sua família unida podem realizar coisas extraordinárias. É só você parar e lembrar tudo que vocês já construíram juntos no passado. Quantas e quantas batalhas já foram vencidas? Quantas e quantas guerras já foram alcançadas e vencidas? Deus tem te colocado em um novo ambiente, em um novo lugar, em um novo tempo. Você vai travar novas batalhas, é certo isso, mas também é certo que Deus já está te dando a vitória. Mas a vitória só chega quando há unidade, união. E muitos bem sabem que reunir pessoas é algo relativamente muito fácil de se fazer. Unir pessoas para um propósito, isso é difícil. Agora entenda bem, o diabo, ele sabe muito bem que colocando discórdia e desunião dentro de um lar, os filhos estarão vulneráveis, a família estará vulnerável. Então nós queremos hoje aprender princípios básicos que esse capítulo de Romanos nos ensina para estarmos unidos. Sabe por quê? Quando estivermos unidos, ao ponto de você não saber quem é quem, mas você olhar e ver um corpo, todas as nossas batalhas serão vencidas no Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, contra a sua família. E o primeiro princípio que Deus nos ensina hoje, para vencermos em união, em unidade, é o princípio de suportar uns aos outros em amor. Como família, devemos suportar uns aos outros em, diga comigo, amor. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, estava conversando com um jovem, e ele falou assim, ele não frequenta aqui a nossa igreja, mas é uma pessoa muito próxima a nós. E ele disse assim: pastor, eu estou cansado desse negócio de igreja. Eu acho que se eu ficar em casa assistindo o culto, vai dar mais resultado. Eu ouço os louvores, e ele ainda disse assim: olha que muitas vezes os louvores que eu vou ouvir pelo YouTube vai ser muito melhor do que o louvor da igreja. Eu fico em casa ouvindo os louvores, eu fico em casa ouvindo as pregações, posso até escolher qual pregador que eu quero. E eu olhei para ele e falei assim: só que tem um problema nisso aí. A graça de Deus, ela não se manifesta na singularidade, mas a graça de Deus, ela se manifesta na comunhão. E o que nos faz andar em comunhão? É quando nós decidimos suportar uns aos outros em amor. Sabe, querido irmão, nós temos que aprender isso, porque disso depende o nosso futuro e o nosso sucesso. A maneira que você termina uma etapa da sua vida te credencia para entrar em um novo tempo com Deus. E a gente precisa entender isso. Nós só entraremos em um novo time, em um novo tempo com Deus. Viveremos coisas novas no Senhor quando aprendermos que o amor, ele tem que superar tudo e todas as coisas. Porque quando nós entendemos que o amor supera tudo, o marido não tem problema de perdoar a esposa 70 vezes 7. A esposa não tem problema de perdoar o marido e os filhos aos pais, e a igreja mutuamente se perdoar, porque na verdade nós somos o resultado daquilo que somos em casa.
E a gente vem para a igreja e isso é compartilhado. Então, quando nós decidimos viver nos nossos lares como uma família saudável, como uma família que caminha em direção à cruz, nós não somos mais sepulcros caiados, mas aquilo que nós falamos é verdadeiro, é genuíno, transmite paz, transmite esperança, transmite salvação, transmite alegria. Mas esse princípio precisa ser adquirido todas as manhãs. Quando nós andamos em unidade, entendemos que precisamos suportar uns aos outros em amor, e aquilo que você precisa entender hoje, nessa noite, que é melhor ter amor implantado no nosso coração, que é melhor ter o Espírito de Deus que perdoa do que ter razão. Tem muita gente procurando ter razão, e procurando ter razão, tem perdido muito, tem perdido família, tem perdido filhos, tem perdido relacionamentos, tem perdido emprego, tem perdido ministério. É chegado um novo tempo de você sair daqui hoje, entendendo que nós precisamos suportar uns aos outros em amor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, porque quando nós exercermos isso, ninguém vai nos parar. Você pode lançar os seus projetos e dizer: Deus realiza uma grande obra. E você pode ter certeza que Deus vai dizer sim para todos os seus projetos. Ele vai se manifestar poderosamente. Logo então, quem passava dificuldade financeira não vai passar mais, porque o Senhor Jesus vai prover todas as coisas. Logo então, quem estava enfermo não vai ficar enfermo mais, porque o amor tem poder para curar. Esse primeiro princípio tem faltado muito em muitas casas. Porque entenda, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você é o resultado daquilo que você vive no seu lar. Fala para ele assim: se o seu lar é um lar de amor, seu trabalho também vai ser. Sua escola vai ser. Seu ministério vai ser. Segundo princípio que o apóstolo Paulo nos ensina: devemos buscar agradar o nosso irmão em primeiro lugar do que a nós mesmos. Isso se aplica muito bem dentro de uma casa, dentro de um lar. Terminou o culto aqui no domingo, e aí tem uma irmã aqui na igreja que ela faz uns negócios gostosos demais que a gente custa emagrecer depois. E eu olhei assim para ela e falei assim: qual que é o que a minha esposa mais gosta? Ela falou: a sua esposa gosta desse, porque a minha esposa está de resguardo. A gente está com a Isabela recém-nascida. E eu cheguei nela e falei assim: então prepara os dois que a minha esposa mais gosta. Chegando em casa então, em um ato de querer agradar a minha esposa, eu dei um presente para ela, que ela abriu um sorriso de um lado e do outro, porque ela gosta muito de doce. Mas não é só nisso. É quando eu procuro satisfazer a pessoa que eu prometi ser fiel a ela para o resto da minha vida. Os nossos filhos vão ver isso, os nossos filhos vão replicar isso, e a nossa casa será uma casa de paz, a nossa casa será uma casa de bênção, a nossa casa será uma casa onde o Espírito Santo de Deus predomina. Porque acredite se quiser, tem gente que sai de casa para comer em outro lugar, escondido da família, querendo agradar a si mesmo. É tudo para mim, é tudo para mim, é só eu quero, nós vivemos no mundo do eu. Mas nós não pertencemos ao mundo do eu, nós pertencemos ao mundo celestial. A nossa pátria é do céu, e lá no céu nós devemos amar uns aos outros aqui na terra para poder chegar lá. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está falando com você. Que tal me agradar? Agrade, faça algo de bom por alguém. Maridos, essa palavra é para você. Antes de chegar em casa, pega como é que é o nome daquelas florzinhas que fica assim plantada? Pega uma florzinha, leva para sua esposa.
Entrega para ela e fala: meu amor, eu lembrei de você, passei num canteiro aqui de Uberlândia, tinha tanta flor que o prefeito não está cortando o mato, eu peguei um aqui para poder te abençoar, lembrei de você. Ela vai ficar muito grata. Mulher, antes do seu marido sair do trabalho, faz uma cartinha dizendo para ele: o seu dia será maravilhoso, e se prepare que a noite também. Coloca dentro do bolso dele. Esse homem vai passar nas floriculturas de Uberlândia, tudo caçando. Senhor Jesus, é hoje, é hoje, é hoje. O dia da vitória é hoje. Nós precisamos entender isso. Como é bom. Hoje eu recebi uma ligação, eu estou embarcando na quinta-feira à noite para pregar lá no Tocantins. E aí o pastor me ligou: pastor, eu recebi uma notícia. Ele me ligou hoje à tarde. Foi qual? O bispo lá do estado do Pará. Nós vamos realizar um congresso lá no Tocantins. E ele me ligou e falou assim: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor gosta muito de relógio. Eu falei: é de Deus. Deixa Deus te usar. Que tipo de relógio que o senhor gosta? Eu falei: de qualquer um. Se tiver ponteiro marcando a hora, é comigo, eu gosto. Eu falei assim: então eu vou preparar algo para você. Eu falei: deixa Deus te usar. Nós precisamos aprender que quando nós agradamos uns aos outros, quando nós fazemos isso, a obra de Deus, ela avança, porque a obra de Deus, ela é o sucesso da sua casa, que transmite sucesso aqui na igreja, no templo. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Terceiro, nós precisamos acolher uns aos outros. Senhor Jesus, meu Deus do céu, o relógio já não está me ajudando tanto. Precisamos acolher. Eu não sei se os irmãos aqui, nessas semanas proféticas, meu Deus do céu, como veio gente da rua. Vocês perceberam isso? Da rua. Moradores de rua. E um desses irmãos que entrou aqui, um morador de rua, depois de um término de um culto nosso, na verdade ele veio aqui, nós estávamos reformando aqui a igreja, ele veio. E aí ele conversou ali, precisa de uma ajuda. Conversou com o irmão Rafael, conversou comigo, conversou com o André, com alguns outros irmãos. Eu preciso de uma ajuda. E ele estava assim com um bafo meio difícil, que eu estava no andaime aqui em cima, ele estava conversando ali embaixo com os irmãos. Quase que eu caí do andaime de tanto álcool que estava tomando conta dessa igreja. E conversamos com ele, e eu falei para ele: volta para o culto. Aí eu não sei quem resmungou: volta nada. Não me lembro. Mas quando deu no domingo, irmãos, incrível. O rapaz chegou e sentou ali, ó. Chegou, sentou ali, ouviu a palavra, chorou. Depois ele veio, no término do culto, que eu contei, ele deve ter conversado aqui com as 8 pessoas, e conversou muito. Necessitado de atenção. Só comigo ele ficou 35 minutos. Com o irmão Luiz, mais um punhado ali que eu vi. Com o Rafael também. E com muitos irmãos. E naquela hora Deus falou uma coisa ao meu coração: acolha essas pessoas, porque esse é o resultado do que vocês estão fazendo. Eu estou enviando as pessoas, eu vou enviar as almas. Assim, quando vocês decidirem acolherem de todo o seu coração. E eu saí daqui abraçado com aquele homem. Ele falou: pastor, eu moro aqui do lado. E ele foi chorando para casa. Quando deu terça-feira, adivinha quem estava aqui, irmãos? Ele. E trouxe mais 2. Terça-feira eu cheguei em casa, porque eles me abraçaram tanto. Graças a Deus os nossos cultos são transmitidos. E a prova real que eu estava em casa, que eu cheguei em casa num cheiro de cachaça. Que a minha esposa ia falar assim: meu amigo, você estava na igreja. Mas como aquilo alegrou meu coração, isso deve alegrar o nosso coração. O propósito de Deus é que a sua casa seja uma casa acolhedora. Quando isso acontecer, a glória de Deus vai se manifestar poderosamente. Você vai ver a glória de Deus em todas as áreas. Você vai ver a unção do Espírito Santo cuidando de tudo. Você vai olhar e falar assim: meu Deus, como isso aconteceu? Eu vou te dizer como isso aconteceu. Quando você abre a porta da sua casa para acolher um pecador, uma pessoa que precisa de uma palavra de
esperança, Ele, do alto trono dele, vai se inclinar e dizer: fala, filho, eu estou aqui para te ouvir. Nós não podemos encerrar essas 7 semanas proféticas sem dizer que a nossa casa é uma casa de acolher as pessoas. Quarto, ajude as pessoas, exorte as pessoas, porque o verdadeiro amigo não é aquele que te tira do buraco, mas o verdadeiro amigo é aquele que não te deixa cair no buraco. E assim nós vamos terminar, porque eu preciso orar por vocês. Ajude. Ajude. Você está vendo seus filhos indo para o buraco? Ajude. Você está vendo seu marido tomando a decisão errada? Ajude. Você está vendo sua esposa tomando a decisão errada? Ajude. Ajudar uns aos outros. Ajude uns aos outros. E debaixo dessa palavra nós queremos selar esse momento profético. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não imagina o que Deus vai fazer na sua casa. Ah, meu irmão. Você não imagina. Deus vai te promover nesses dias, assim diz o Senhor. Ele vai te colocar em um lugar alto. Ele vai te colocar em um lugar onde Ele vai te preparar. Sabe para quê? Para que a glória dele transborde sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Ei, as pessoas vão olhar para os seus filhos e vão dizer: ali estão filhos que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter umas crianças igual aquelas crianças. E as pessoas vão olhar para o seu ministério e vão encontrar em você um mestre, uma pessoa que pode ajudar, uma pessoa que tem uma palavra de esperança. Mas é importante que nós andemos em unidade. Eu fiquei muito feliz quando aquele senhor Inaldo. Sabe qual que é o som mais bonito que o seu ouvido escuta? Seu nome. Quando ele chegou ali na terça-feira, eu falei: Inaldo, seja muito bem-vindo. Ele falou: ué, o senhor sabe meu nome? Foi óbvio, aqui no sábado você ficou mostrando sua identidade aqui 200 vezes para mim. Eu decorei até seu CPF. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Penúltima semana, pilar da unidade. Nós fizemos um combinado no domingo, não sei se você se lembra. Essa semana você vai tirar um tempo de qualidade com você e sua família. Amém? Tempo de qualidade. Se o seu pai e sua mãe não é um cristão, leva eles para tomar um açaí aqui pertinho, é muito bom. Leva eles lá, conversa com eles, conta dos planos, dos sonhos, dos projetos. Se você fazer isso, você está abrindo novos caminhos. Papai, mamãe, leva os filhos para passear. Marido, leva a esposa para passear. Diga amém, mulheres. Glória a Deus, irmãs. Tenha um tempo de qualidade. Se coloque de pé.